Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da parte especial do Código Penal. Na última aula, nós fomos até o artigo 136, que trata do crime de maus tratos. Vamos agora adentrar ao artigo 137, que trata do crime de rixa, previsto no capítulo 4 do título 1 da parte especial do Código Penal. Pode mostrar o slide, por favor? Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Então, primeiramente, nós temos aqui um crime plurissubjetivo, também chamado de crime de concurso necessário. O tipo penal exige um número mínimo de sujeitos ativos. Na verdade, ele não diz expressamente qual seria esse número mínimo, mas com certeza uma pessoa sozinha não consegue praticar rixa. Então, o 137 vai exigir um número mínimo de sujeitos ativos. Por isso que ele é plurissubjetivo, também chamado de crime de concurso necessário de pessoas. E aí, em razão do legislador não trazer expressamente o número mínimo de sujeitos ativos para a caracterização da rixa, há controvérsia se haveria necessidade de 4 ou mais pessoas, ou se 3 já seria um número suficiente para o enquadramento no artigo 137 do Código Penal. Então, uma corrente vai defender 3 ou mais pessoas, e a outra corrente vai defender 4 ou mais pessoas, ou simplesmente mais de 3 pessoas. O inimputável, como, por exemplo, o menor de 18 anos, ele vai contar para esse número mínimo, seja de 3 ou de 4 pessoas, né, já que temos aqui uma questão controvertida? A resposta é sim. O inimputável, como, por exemplo, os menores de 18 anos, ou até alienados ou débeis mentais que não têm discernimento em questão desse distúrbio mental, do que estão fazendo ou agir de modo diverso, eles vão contar, sim, para esse número mínimo, que para parte da doutrina e jurisprudência seria 3, e para outros, 4. Claro que o inimputável não comete crime. No caso do menor de 18 anos, responderia por ato infracional análogo, se for adolescente, se for criança, nem isso. E no caso da questão da doença mental, haveria ali a aplicação de uma medida de segurança, que é uma sanção penal, diversa da pena, mas é uma sanção penal, e, portanto, teríamos ali a chamada absolvição imprópria. O doente mental, que é inimputável em razão desta doença, ele não comete crime, porque ele não tem culpabilidade, vai ser absolvido, mas impropriamente, porque apesar de absolvido, ele vai sofrer uma sanção penal, que é a medida de segurança. Mas os demais concorrentes, sendo imputáveis, tendo culpabilidade, vão responder pelo crime de rixa, ainda que para isso tenha que o inimputável contar para esse número mínimo, de para uns 3, para outros 4 pessoas. Salvo para separar os contendores. Então, a galera que se envolve numa situação de rixa para separar os demais, a turma do deixa disso, né? Não comete crime. Nós temos aqui uma exclusão de tipicidade. E aí nós temos o exercício regular de direito, que, em regra, exclui a ilicitude, mas que aqui no 137 vai excluir a própria tipicidade formal. Aqueles que, querendo entrar na rixa para separar os demais, para fazer cessar ali
a participação dos demais na rixa, não vai cometer crime, porque será para estes um fato atípico em razão do exercício regular de direito, enquanto, neste caso, excludente de tipicidade formal. Bom, quem participa da rixa é autor do crime, não é partícipe. Cuidado que o núcleo do 137 é participar. Então, a participação na rixa significa autoria e não a figura do partícipe, tendo em vista que estaria ali executando o verbo, executando o núcleo do tipo. E aí seria o autor imediato do 137 do Código Penal. A pena é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Então, nós temos aqui, notadamente, uma infração de pequeno ou de menor potencial ofensivo. Consequentemente, aplicar-se-á aqui os institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95, como a transação penal, a composição de danos, a possibilidade do sursi processual, que este, aliás, não é aplicável somente às infrações de pequeno ou de menor potencial ofensivo, mas também as de médio potencial ofensivo. E também cabendo aqui o procedimento comum sumaríssimo da lei. Antes da gente falar do parágrafo único, que traz circunstância qualificadora da rixa, portanto, rixa qualificada, existe uma controvérsia na doutrina e na jurisprudência se, para caracterizar uma rixa, teríamos que identificar grupos distintos. Se a pancadaria generalizada se enquadraria no 137. Majoritariamente, não. Majoritariamente, você só vai ter crime de rixa quando você visualizar grupos distintos. O exemplo clássico do crime de rixa é a briga de torcida organizada de futebol. Então, a torcida organizada do Flamengo entra numa briga física com a torcida organizada do Flamengo. E aí você tem ali o crime de rixa praticado por todos os envolvidos, salvo aqueles que estiverem ali para separar os contendores, como nós já falamos. Então, majoritariamente, uma pancadaria generalizada não tem crime de rixa. Claro que os envolvidos vão responder ali pelas lesões corporais, pelas mortes que praticarem durante a pancadaria. Então, uma briga no bar. Começou uma briga no bar e daqui a pouco está todo mundo se estapeando, tacando cadeira, mesa, quebrando tudo. Majoritariamente, você não tem crime de rixa, salvo, obviamente, se essa briga se deu entre grupos distintos que você consegue ali identificar. Por exemplo, um bolsonarista contra petistas, né? Pessoal de direita contra o pessoal de esquerda, que começa uma discussão política no bar e começam ali a se estapearem, ainda que demais pessoas no bar se envolvam na briga, sem muitas vezes nem saber por que estão tacando cadeira um no outro, né, dando soco nos outros, a gente vai ter o crime de rixa. Mas aquela briga que começa, de repente, por conta de um esbarrão, e aí começa a pancadaria, todo mundo se estapeando ali no bar, majoritariamente não se enquadraria no artigo 137. Mas, repito, todos ali, claro, responderiam pelas suas condutas, possivelmente lesões corporais, vias de fato, e até mesmo, em situações mais extremas, homicídio. E é claro que, no crime de rixa, a gente não vai ter absorção, e muito menos ele será absorvido pelas lesões corporais ou pelas mortes que forem praticadas ali durante a briga, salvo se for vias de fato ou lesão leve. Então, na rixa, lesões leves e vias de fato são absorvidas pelo 137. Agora, havendo ali lesão corporal grave,
gravíssima ou até morte, a gente não vai ter aplicação do princípio da consunção. Só que o parágrafo único traz circunstâncias qualificadoras que envolvem a ocorrência de lesões graves, gravíssimas ou morte. Então, o parágrafo único diz assim: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, e aí lembrando, né? O Código Penal, ele trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 129 como lesões graves. Quando nós falamos do artigo 129, nós vimos que até a entrada em vigor da alteração da 8.072/90, que passa a tratar uma das formas de lesão grave como hediondo, nós não tínhamos na lei a divisão do parágrafo 1º em grave e do parágrafo 2º em gravíssima. Isso era uma divisão meramente doutrinária e jurisprudencial. Somente com a alteração da 8.072/90, que passou a tratar como hediondo uma das hipóteses de lesões corporais graves, é que a gente teve ali, pela primeira vez, o legislador tratando o parágrafo 2º do 129 como gravíssimo. Então, toda vez que a gente encontra a lei penal falando em lesão grave, isso estende também ao parágrafo 2º do 129 e não somente ao parágrafo 1º. Então, onde disse grave, se estende também para a gravíssima. Aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o parágrafo único traz circunstância que qualifica a rixa, mas ainda assim ela se mantém como infração de pequeno ou de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais, e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então, mesmo com essa pena maior, mesmo com essa pena qualificada, o parágrafo único ainda assim mantém a rixa como infração de pequeno ou de menor potencial ofensivo. E aí nós temos aqui algumas questões controvertidas quanto à aplicabilidade deste parágrafo único do artigo 137. Eu vou abrir aqui uma lousa para a gente fazer essas considerações. Então, vamos lá. Vamos imaginar que A e B são torcedores do Flamengo. E aí eles encontram o torcedor C e o torcedor D do Vasco. E aí eu coloquei 4 pessoas, porque 4 pessoas não tem controvérsia, todos concordam que é um número para aplicar o artigo 137 do Código Penal. Se eu colocasse 3 pessoas, teria controvérsia. 4 já não tem. Vamos imaginar que começa a briga, né, física entre os torcedores do Flamengo e os torcedores do Vasco, A e B, C e D. Nesta briga, o A vai matar o C. Então, o C morre durante a rixa. O que vai acontecer com B e C? O B e o C, eles vão responder pela rixa qualificada. Artigo 137, parágrafo único do Código Penal. Por quê? Porque na situação da rixa, houve uma morte. É o que diz o parágrafo único do artigo 137 do Código Penal. Então, B e C, minto, B e C não, perdão, B e D, você está morto, né? O B e o D vão ter a pena pela rixa qualificada por ter tido uma morte na situação fática. O C, obviamente, está morto, então ele não vai responder por nada em razão de estar extinta a sua punabilidade
por conta do princípio da personalidade, pessoalidade ou intranscendência da pena. A morte extingue a punibilidade, conforme artigo 107, inciso 1 do Código Penal, porque ninguém pode cumprir a pena no lugar de outrem. Claro que tem algumas controvérsias em relação à multa, à prestação pecuniária, mas isso a gente viu quando estudamos a parte geral do Código Penal. Então, se está morto, está extinta a punibilidade, e como ninguém pode cumprir a pena no seu lugar, nada será aplicado a ele. Agora, em relação ao A, nós temos um problema. Será que o A vai responder por homicídio? Vai. Lembra que eu disse que o homicídio, a lesão corporal grave, gravíssima, ou seguida de morte, não absorvem o crime de rixa, e muito menos vice-versa? A única coisa que a rixa absorve é a lesão leve e a contravenção de vias de fato. Então, o A vai responder pelo 121. E, claro, que em concurso com a rixa. Deixa eu só fazer isso aqui novamente. Vou fazer aqui, linha reta aqui. Então, ele vai responder pelo homicídio. Esse homicídio pode ser qualificado por motivo fútil, motivo torpe? Pode. Então, vou colocar aqui o 121, que trata do homicídio, mas sabendo que pode ser aplicado o parágrafo 2º ao A, neste caso. E em concurso, porque não há aplicação do princípio da consunção, subsunção, absorção, com crime de rixa. A controvérsia surge em relação à rixa. O A vai responder pela rixa na sua forma simples, que é o caput, ou na sua forma qualificada, que é o parágrafo único. E por que esta controvérsia? Por causa do princípio do non ne ou no bis in idem. Ninguém pode ser processado, condenado 2 ou mais vezes pelo mesmo crime, ter a pena agravada 2 ou mais vezes pela mesma circunstância, ter uma qualificadora e, ao mesmo tempo, responder por crime autônomo, sendo a mesma circunstância. Então, esse princípio vai ser utilizado, obviamente, pela defesa técnica, para dizer que o A tem que responder pela rixa na forma simples. Porque ele já está respondendo pela morte do C enquanto crime autônomo. Aumentar a pena da rixa pela morte de C seria punir pela morte de C o A 2 vezes. E não pode bis in idem. Então, a defesa técnica vai requerer ao juízo que, em caso de condenação, o A seja condenado pelo crime de rixa na sua forma simples. Haja visto o princípio do non ne ou no bis in idem. Por outro lado, a acusação vai entender que o parágrafo único, ele é bem claro quando ele diz pelo fato da participação na rixa. Então, ele está dizendo, todos que participaram da rixa vão ter a pena maior porque ocorreu uma morte. Isso seria, para a acusação,
absolutamente dependente e autônomo de outro crime que um dos contendores ali pudessem responder como um homicídio. Então, pela participação na rixa, o A também teria que ter esta qualificadora e isso não estaria para esta corrente, ferindo o princípio do non, ne ou no, bis in idem. Bom, a outra situação fática seria a seguinte. Vamos colocar o A, o B de novo, tá? Brigando com o C e com o D. Crime de rixa. Só que agora o A não vai matar o C. O A vai lesionar gravemente. Em relação a B e D, nada mudou. Eles vão responder pela rixa qualificada. Afinal de contas, houve uma lesão grave. Então, parágrafo único do artigo 137 para o B e o D. Em relação ao A, mesma coisa, só que agora ele vai responder pela lesão corporal grave, que pode ser o parágrafo primeiro ou o segundo, dependendo do que resultou a lesão de C, em concurso com a rixa. Sendo que, da mesma forma, vamos ter controvérsia. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Vou abreviar aqui o parágrafo único, botar P.U, para ficar melhor para vocês visualizarem. E aí a mesma discussão. Se vai ser simples, que é a pena do caput, ou se vai ser qualificada pelo parágrafo único. Aqui não. Aqui é 137 do CP, perdão. Agora sim, foi. Pela questão da possível lesão ao princípio do non, ne ou no, bis in idem. Só que agora o C não morreu. No caso anterior, que eu coloquei aqui de preto para vocês, o C morreu, então está extinta a punibilidade. Só que agora o C está vivo. E aí, como é que vai ficar a vida do C? O C vai responder pela rixa. O que vamos discutir aqui é se ele vai responder pela rixa simples, que é a do caput, ou se ele vai responder pela rixa na sua forma qualificada, que é o parágrafo único. E por que essa discussão? Por causa do princípio da alteridade. O que preconiza o princípio da alteridade? O princípio da alteridade preconiza que o direito penal não pune autolesão. Não há crime sem lesão ou ameaça de lesão a bem de terceiro. Então, a autolesão não é punida. Por isso que prostituir-se não é crime,
Suicidar não é crime. Lesionar o próprio corpo não é crime. O C sofreu a lesão corporal grave. Ele que sofreu a lesão corporal grave praticado pelo A. Se ele tiver a qualificadora por ter participado da rixa e teve uma lesão grave, há quem defenda que isso estaria ferindo o princípio da alteridade. Está sendo punindo o C por uma lesão que teria sido provocada nele mesmo. E ele estaria sendo punido, na verdade, 2 vezes também, né? Indiretamente, porque além de ter sofrido a lesão, ainda vai ter uma pena maior por conta disso. Mas o foco aqui é a alteridade, não é o bis in idem, tá? Aqui a questão é aplicar a qualificadora da lesão grave para quem sofreu a lesão grave no crime de rixa, estar-se-ia punindo uma lesão sofrida pelo mesmo. Então, o B e o D terem ali a pena qualificada, ok. Em relação ao A, tem aquela controvérsia, mas em relação ao C, dar uma pena maior para ele, sendo que foi ele que sofreu a lesão corporal grave, majoritariamente fere o princípio da alteridade. Mas a questão, ela é controvertida, assim como é em relação ao A, nesses nossos exemplos aqui. Pode voltar para mim, por favor? Bom, então, a questão da qualificadora do artigo 137 diz respeito a quem provoca as lesões ou morte e quem sofre a lesão. Porque quem sofre a morte não responde mesmo, não tem por que discutir, está extinta a punibilidade. E aí nós vamos ter a questão do princípio do non bis in idem, no caso de quem provoca a morte ou a lesão, e a questão do princípio da alteridade para aquele contendor que estava ali no crime de rixa, mas foi quem sofreu a lesão corporal grave ou gravíssima. Com isso, a gente fecha o crime de rixa, fechamos o capítulo 4 do título 1 da parte especial. No próximo bloco, a gente vai adentrar o capítulo 5, que trata dos crimes contra a honra. Até já.